Por que Jesus precisou morrer numa cruz? Por que Jesus não morreu de outra forma, por apedrejamento? Por que Jesus ele não morreu jogado de um penhasco ou até mesmo de forma natural? Por que Jesus precisava morrer numa cruz? Essa é a resposta que nós vamos obter através do estudo das Escrituras. Eu sou o pastor Bruno Félix, sou o diretor do Seminário Teológico Palavra Viva. Seja muito bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações para que você possa ficar por dentro de tudo que acontece por aqui, de todo o conteúdo que a gente publica aqui semanalmente para abençoar e edificar a sua vida. Bom, vamos então à resposta para essa pergunta. Mas antes da gente entender por que Jesus ele tinha que morrer numa cruz, a gente vai olhar para a Bíblia e perceber que houveram tentativas de matar Jesus por parte dos judeus. Obviamente, tentativas que foram frustradas. Tanto Lucas quanto João narram para nós as tentativas frustradas dos judeus que queriam matar Jesus. Em Lucas capítulo 4, verso 29, diz assim: levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina sobre a qual foi construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Em João, no capítulo 8, verso 59, a Bíblia diz: então eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Por que eles não conseguiram matar Jesus? A resposta, o nosso Senhor, Ele mesmo nos dá. Em João capítulo 10, verso 17, ele diz: por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida. Preste bem atenção nisso, no que Jesus falou aqui. Porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém, meu Deus, ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Por que ninguém conseguiu matar Jesus? Porque ninguém poderia tirar a vida de Jesus. Ele disse: ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Vamos colocar aqui uma outra passagem para se encaixar no nosso raciocínio. Em Romanos, faltou aqui a referência, em Romanos 6, 23, a parte A, está escrito: pois o salário do pecado é a morte. Agora, vem comigo para Hebreus 4,15. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Se Jesus não pecou e o salário do pecado é a morte, isso significa que não tinha como Jesus morrer. Preste atenção. Se Jesus não pecou e o salário do pecado é a morte, isso significa que não tinha como Jesus morrer. É por isso que ele diz: ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Ninguém poderia tirar a vida de Jesus. A morte não tinha legalidade para tirar a sua vida, já que ele não tinha pecado. Por isso, olhe bem isso daqui, irmão. Olhe isso daqui. Por isso, para que ele pudesse morrer, ele teria que se entregar por espontânea vontade e se tornar pecado no nosso lugar. Uau! Se você não deu um glória a Deus aí no seu lugar, eu vou orar por você. Olha isso. Ninguém poderia tirar a vida de Jesus. A morte não tinha legalidade
para tirar a sua vida, já que ele não tinha pecado. Então, para que Jesus pudesse morrer, ele teria que se entregar por espontânea vontade e se tornar pecado no nosso lugar. Um detalhe interessante é que Jesus sabia que teria que entregar a sua vida, mas também sabia que iria ressuscitar. João 10,17: por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Em Lucas 9,22 está escrito: Jesus disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Então perceba que antes mesmo de Jesus morrer, ele já estava anunciando a sua ressurreição. Tanto a morte de Jesus era certa, quanto a ressurreição de Jesus. Ele sabia que ele teria que morrer, que ele deveria entregar a sua própria vida, mas ele também tinha a convicção da sua ressurreição. Quando a gente olha para o Novo Testamento, para o livro de Atos dos Apóstolos, para as pregações dos apóstolos, a gente vai perceber que esse sofrimento e morte de Jesus na cruz não eram simplesmente uma opção, era uma necessidade. Era necessário que Jesus sofresse como sofreu e morresse como morreu. Em Lucas 9,22 diz assim: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no terceiro dia. Preste atenção, é necessário, é necessário. Em Lucas 18:31 diz assim: Jesus chamou à parte os 12 e lhes disse: estamos subindo para Jerusalém, e tudo o que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. Em outras palavras, a morte de Jesus na cruz era necessário, tinha que ser. A morte de Jesus tinha que ser numa cruz, e de acordo com as palavras de Jesus, era um cumprimento de profecias do Antigo Testamento. Diz assim no verso 32 de Lucas 18: ele será entregue aos gentios, que zombarão dele, o insultarão, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. No terceiro dia ele ressuscitará. No domingo da ressurreição, os anjos disseram para as mulheres que encontraram o sepulcro vazio. Lucas 24, verso 6. Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado. Olha bem, é necessário, preste atenção, é necessário que o Filho do Homem seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Então se lembraram dessas palavras. Sendo assim, vemos que não só a morte de Jesus tinha sido anunciada, mas também o tipo de morte que ele sofreria, por crucificação. Apesar da mensagem do Evangelho estar fundamentada, obviamente, na ressurreição de Cristo, isso não exclui a cruz. Afinal, ele só ressuscitou porque havia morrido na cruz 3 dias antes. Em sua pregação, Pedro disse, em Atos 2:23, conforme o plano determinado e presciência de Deus, vocês mataram, crucificando por meio de homens maus. Em outras palavras, a cruz fazia parte do plano de Cristo, do plano de Deus e, obviamente, do plano de Jesus. O apóstolo Paulo, ele diz que foi por meio da cruz que a humanidade foi reconciliada com Deus. E o muro da inimizade entre judeus e gentios
foi retirado, tornando-os em Cristo um único povo. Em Efésios 2,16 está escrito: e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Na cruz, a nossa dívida causada pelo pecado foi completamente paga. Em Colossenses 2,14 está escrito: e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Na cruz, o diabo foi derrotado por Jesus. Diz assim, em Colossenses 2,15. Vou colocar aqui a referência para te ajudar. Colossenses. Meu Deus do céu, cadê você? Eita. Colossenses 2,15. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Bom, agora que nós fizemos todo esse panorama, essa preparação, mostramos que houveram tentativas de matar Jesus de outras formas, mas foram tentativas fracassadas. E mostramos que Jesus, ele já tinha avisado que ele iria morrer crucificado e que ressuscitaria ao terceiro dia. Então a cruz não foi simplesmente obra do acaso, fazia parte do plano de Deus. Por que então morte de cruz? Filipenses 2,8 diz: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. De acordo com a palavra de Deus, todo o sofrimento de Jesus foi cumprimento de profecia. Sendo assim, se olharmos para algumas passagens do Antigo Testamento, poderemos descobrir por que Jesus tinha que ser crucificado, por que era necessário que ele fosse crucificado. Vamos olhar então para alguns fatos do Antigo Testamento. Primeiro, a serpente erguida no deserto. Durante a peregrinação pelo deserto, os israelitas ficaram impacientes e começaram a murmurar contra Deus e contra Moisés. Consequência? Números 21, versos 5 e 6, que diz assim: e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo, isso aqui é o povo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Meu Deus. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. Quando o povo começou a morrer por causa das picadas das serpentes venenosas, eles reconheceram que haviam pecado contra o Senhor e contra Moisés. O que eles fizeram? Eles clamaram por misericórdia. Ainda em Números 21, agora no verso 7 e 9, diz assim: o povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. A solução para não morrer pelo veneno da serpente era reconhecer o pecado e olhar para a serpente de bronze que Moisés havia construído e levantado. O bronze na Bíblia fala de juízo, ou seja, o juízo de Deus foi direcionado para aquele monumento da serpente de bronze. O juízo de Deus que estava vindo sobre aquele povo foi direcionado para aquela serpente que foi levantada. Então, aqueles que foram picados seriam livres do veneno das serpentes e viveriam. Agora, olha o que Jesus disse em João 3,14.
Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. No deserto, uma serpente de bronze foi levantada para que todo aquele que olhasse para ela fosse livre do veneno das serpentes do deserto e pudesse viver. No Calvário, Jesus, o Filho de Deus, foi levantado na cruz para que todo aquele que olhar para ele e crer seja liberto do veneno do pecado e viva não só essa vida, mas eternamente. Olha só, o Antigo Testamento já apontando para a crucificação de Jesus. E Jesus confirmando isso. Uma outra passagem do Antigo Testamento, que era um pré-anúncio da morte de Jesus na cruz, é o episódio do homem ou do criminoso que era pendurado no madeiro. O apóstolo Paulo, ele também faz uma referência à crucificação de Jesus como sendo o cumprimento de uma profecia do Antigo Testamento. Em Deuteronômio, está escrito, Deuteronômio 21, 22 e 23. Se um homem culpado de um crime que mereça a morte for morto e pendurado no madeiro, não deixem o corpo no madeiro durante a noite. Enterrem-no naquele mesmo dia, porque qualquer que for pendurado no madeiro está debaixo da maldição de Deus. Geralmente, quando alguém na comunidade de Israel cometia um crime merecedor de morte, a sentença era morte por apedrejamento. Contudo, quando alguém cometia um crime bárbaro que chocava toda a comunidade, a morte por apedrejamento não era suficiente. Depois de morto, essa pessoa seria pendurada num madeiro e era considerada amaldiçoada por Deus. Pendurar o criminoso no madeiro significava que essa pessoa foi rejeitada pela terra e pelo céu. Então imagine isso. Uma pessoa pendurada no madeiro. Ou seja, os seus pés não estão tocando a terra e nem a sua cabeça está tocando o céu. Ou seja, ela está entre esses dois mundos, céu e terra, simbolizando que essa pessoa foi rejeitada. O que ela fez foi tão hediondo, foi tão bárbaro, que ela foi rejeitada pela terra e pelo céu. Ou seja, amaldiçoada por Deus. Por isso, Paulo disse em Gálatas 3,13: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Na cruz, Jesus tomou o nosso lugar. Na cruz, Jesus se tornou maldito no nosso lugar. Maldito por Deus. Ele foi rejeitado pelas pessoas e foi rejeitado também por Deus. Rejeitado pela terra, rejeitado pelo céu. Em Isaías 53, verso 3, diz assim: foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Jesus foi rejeitado pelos homens na cruz. Agora em Mateus 27, 46, está escrito: por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa:
meu Deus, por que me abandonaste? Jesus foi rejeitado também pelo céu. Jesus foi rejeitado. Por quê? Para que nós pudéssemos ser aceitos de volta. Uma coisa interessante é que lá no Éden, após o pecado, Deus está no jardim do Éden caminhando e ele diz para o homem: Adão, onde você está? Agora, lá na cruz, Jesus, o homem Jesus, disse: Deus, onde você está? Jesus estava fazendo o caminho de volta para o Pai. Ele é o caminho de volta para o Pai. Por isso que lá no Éden foi Deus quem perguntou para o homem: onde você está? Agora é o homem que pergunta para Deus: onde você está? Na cruz, Jesus foi rejeitado por Deus para que nós pudéssemos ser aceitos de volta na casa do Pai. Por isso, a morte de Jesus tinha que ser por crucificação. Isso já vinha sendo anunciado desde o Antigo Testamento e se cumpriu em Jesus no Novo Testamento. Nada do sacrifício de Jesus foi por acaso. Entenda isso. Ele foi rejeitado na cruz para que você pudesse ser aceito de volta na casa do Pai. Deus te abençoe. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, porque tem muito mais material como esse para abençoar a sua vida. Deus te abençoe. Até a próxima aula.